perguntaram aqui no chat Do Flamengo. Tem algum detalhe aí? Porque falaram Alan Corinthians, Alan São Paulo. E aí? Na questão do São Paulo, hoje frio. Por um motivo. O São Paulo recusou uma oferta pelo Marcos Antônio, de 7 milhões e meio de euros. O Flamengo fez essa oferta. Tá. E aí colocou uma condição, o Alan, junto com essa oferta de grana pelo Marcos Antônio. Só que o que não ficou muito claro nessa oferta que o Flamengo fez para o São Paulo, se ele iria definitivo ou empréstimo. Tá, entendi. Por que não ficou tão claro? Porque o São Paulo não quis ouvir a oferta pelo Marcos Antônio porque não quer vender o Marcos Antônio. Mas até então tinha um interesse no jogador com empréstimo com opção de compra. Então, como a conversa ficou um pouco fria em relação ao Marcos Antônio, deu naturalmente uma esfriada com o Alan. Com o Corinthians, o Corinthians também é compra, é empréstimo. Corinthians hoje também está um pouco distante, apesar de que o Paz continua monitorando. Perfeito. Né? Então, assim, é um jogador que tem o mercado, mas me parece, conversando com os clubes que têm interesse no jogador, me parece que ainda falta meio que uma decisão do Flamengo do que fazer com o jogador. Mas papai, o Flamengo parece que não vai utilizar o cara, pô. Por que não decidiu? Não, o que fazer no modelo de negócio. Tá, entendi. Entendeu? E é importante citar, nessa questão do Marcos Antônio, que o Flamengo não desistiu do Marcos Antônio. O Flamengo não desistiu do Marcos Antônio. Caramba, eles vão encher o saco até o final, então, de São Paulo, né? Vão tentar de novo, depende obviamente da diretoria do Flamengo, do que eles podem fazer, mas a ideia é aumentar essa oferta. Para o Marcos Antônio, mas assim, muita gente falando, o Marcos Antônio tem interesse em ir para o Flamengo. O Marcos Antônio não falou nada ainda lá no São Paulo, por isso ele tem interesse em ir no Flamengo. O Marcos Antônio é representado por uma grande agência, uma grande empresa. O Marcos Antônio está focado no São Paulo. E se alguém tiver dúvida do Marcos Antônio, se ele está focado ou não, a resposta é dentro de campo. E o Marcos Antônio está jogando fino da bola. Hoje ele é um dos principais jogadores do São Paulo, talvez o principal ao lado do Luciano. São os caras que mais têm desempenho. Então, a resposta, se ele está focado no São Paulo, está dentro de campo. E o São Paulo entende que a multa rescisória fala por si só. A multa rescisória que o São Paulo coloca hoje, num contrato que ainda é de empréstimo, é de 600 milhões de reais para o mercado nacional, 600 milhões de reais e 100 milhões de euros para o mercado internacional. Que aí, se você fizer o câmbio, hoje o euro está 6,20, é quase que elas por elas. Entendi. Então, tanto para o mercado internacional quanto para o mercado nacional, é quase que o mesmo valor. Nossa. Então, São Paulo joga a multa lá em cima no contrato de empréstimo. Porque esse contrato vai até junho do empréstimo. São Paulo vai pagar em 4 parcelas o valor para Lazio a partir de setembro. E o São Paulo, isso é papo de bastidor, não me surpreenderá se o São Paulo antecipar o novo contrato. São Paulo, para o quê? Para evitar o assédio de Flamengo ou de outro clube. Porque aí você faz um novo contrato, dá aumento salarial para o Marcos Antônio, aumenta o tempo de contrato e joga a multa lá em cima. Aumenta a multa rescisória. Então, assim, o São Paulo monta uma verdadeira estratégia anti-assédio para o Marcos Antônio. E o Flamengo promete vir com tudo.
E para o Marcos Antônio, vamos lá, pensar em plano de carreira para o jogador. Sim. O São Paulo está se reorganizando. No São Paulo ele será titular absoluto. Uhum. O Marcos Antônio, no Flamengo, é um clube de estrutura, é um clube que disputa título o ano inteiro, todas as temporadas, vai chegar em finais e tal, mas o Marcos Antônio vai ter que disputar posição no Flamengo e com os cobra criada. Né? Chegou o Paquetá, tem só o Jorginho, tem um tal de Arrascaeta. Então, assim, é só cara grande. Sim. Então, tem que ver qual que é o plano esportivo que o Marcos Antônio quer para a carreira dele. Ou também ele quer jogar no São Paulo 70 jogos na temporada e viver machucado. Sim. Porque o Marcos Antônio é um jogador que tem um perfil até de físico de jogador europeu. Ele mal jogou no futebol brasileiro. E ele foi bem na Lazio de uma certa maneira. Na Lazio, no Shakhtar. No Shakhtar, principalmente. Ele é um jogador de poucos jogos, porque ele tem um perfil europeu. Ele não é um jogador de quarta, domingo, porque ele se machuca. Então, assim, ele tem que ter um treinador e um clube que entenda que ele é um jogador para jogar uma partida, de repente ficar uma semana, ficar à disposição e tal. E o Flamengo pode proporcionar isso para ele. Porque tem mais opções. Mais opções. Sim. Então, assim, o que ele quer para a carreira dele? Qual que é o plano de carreira? Então, cara, é complexo. E tem tempo a janela ainda. Não E outra, a oferta financeira que o Flamengo proporciona para ele é vantajosa. Ele receberia mais no Flamengo. Mas salário muito maior. Isso também mexe com o cara também, de uma certa maneira, né? É plano de carreira, é um cara jovem, é um cara que almeja a seleção brasileira. Então, assim, o São Paulo tá preocupado, não é o São Paulo, tô tranquilo e tal. Então, por isso o São Paulo monta essa operação ante-assédio do Flamengo com o seu principal jogador. Já Neymar não deve ser utilizado na partida do Santos contra o São Paulo nessa quarta-feira na Vila Belmiro. O atacante, que se recupera de uma cirurgia de 22 de dezembro, deve reaparecer no time pela primeira vez em 2026 no confronto contra o Noroeste, válido pelo Paulistão no fim de semana. E Marcos Leonardo vai para onde? Importante contar que a negociação dele com o Atlético de Madrid não aconteceu porque na segunda-feira existia a preocupação no Al Hilal de que a contratação do Benzema não acontecesse. Pois bem, o francês, que pertencia ao Al Ittihad, foi contratado pelo Al Hilal, que passou a ter 3 centroavantes de muito gabarito: o Marcos Leonardo, o Benzema e o Darwin Núñez, com um detalhe importante: a ida do Marcos Leonardo para o Atlético de Madrid caiu porque a janela de inscrições na Espanha está encerrada. Ela fechou na última segunda-feira. Diante desse cenário, e para não ficar com 3 centroavantes que vão disputar a mesma posição, a tendência é que o Al Hilal negocie um dos seus atletas, ou o Darwin Núñez ou o Marcos Leonardo. Só que há poucas janelas abertas. As 5 principais ligas, na Espanha, na Itália, na Alemanha, na França, a gente pode colocar até Portugal nessa relação, todas já encerraram sua janela de inscrições. Restam poucas alternativas, como, por exemplo, o futebol turco. E vem da Turquia a informação de que o Darwin Núñez interessa, jogador que já foi do Liverpool e que hoje tem 7 gols contra 14 do Marcos Leonardo. Já, só para acabar com qualquer especulação, Marcos Leonardo e São Paulo não vai rolar. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte do São Paulo e a pessoa falou que a chance é 0. Mas não dá para descartar que o Marcos Leonardo, por exemplo, tente buscar um outro clube, como, por exemplo, o Flamengo, que está atrás de centroavante desde a temporada passada. Difícil imaginar que Marcos Leonardo, Benzema e Darwin Núñez fiquem no mesmo clube. O que você pensa sobre o tema? Já use o espaço para comentário e registre sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo com importantes novidades sobre a dupla de ataque. Luciano e Caleri, cujos contratos estão se encaminhando para o fim, devem receber nos próximos dias propostas do tricolor. O caso mais preocupante é do Luciano, cujos vínculos se encerram em 31 de dezembro desse ano. A partir de julho, o Luciano já pode assinar um pré-contrato, atleta de mais de 100 gols com a camisa do São Paulo, um dos mais antigos do elenco, havia chegado em 2000, numa troca com o Grêmio. Desde então,
passou por bons e maus momentos, já foi taxado por gente da diretoria como o cara chato do vestiário, que contesta tudo, mas a verdade é que nos bons e maus momentos do time é quase sempre o Luciano quem resolve. Na atual temporada, inclusive, já são 3 gols em 7 partidas. As 2 últimas vitórias tiveram participação decisiva do jogador. Até por isso, e também graças às sondagens que ele já recebeu da Arábia Saudita, o São Paulo ligou o sinal de alerta e pretende apresentar nos próximos dias uma proposta para a extensão do contrato, com um belo reajuste salarial ao Luciano. O caso do Caleri é um pouco menos grave, porque o vínculo do Caleri só se encerra em dezembro de 27, mas o novo presidente do Tricolor, Hery Macias, pretende segurar o Caleri, ainda que não exista um aumento salarial, até porque o Caleri já ganha R$1.300.000 por mês. Mas diante do assédio do River Plate, do Boca, coisas que acontecem com frequência, São Paulo, para acabar com qualquer tipo de especulação, pretende prorrogar o contrato dele por mais 2 ou 3 temporadas. A pergunta que eu deixo para você: vale a pena manter o Caleri e o Luciano? Você trabalharia pela renovação de contrato da dupla? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza?